Governador inaugura duplicação de trecho da Raposo Tavares e inicia obras em rodovias de Tatuí. Geraldo Alckmin fala ainda sobre saúde pública. Ele dá uma aula para tentar explicar onde está o problema. Uma hora a casa cai. Já o prefeito de Sorocaba pontua a Santa Casa e fala de um novo sistema de contrato. Estamos aguardando para que possamos fazer o pagamento da totalidade do valor contratualizado. Além da demora por atendimento, de acordo com pacientes, médico insulta quem aguardava por consulta no PA da Zona Oeste em Sorocaba. Caminhão do impostômetro passa por Sorocaba e deputada estadual eleita pela região faz campanha para reduzir os tributos dos medicamentos. Olá, boa noite. Governador visita a região. Ele também esteve em nossa emissora e falou sobre saúde. Ele tenta nos mostrar onde está o foco do problema. Geraldo Alckmin, nas declarações, disse ser contra a presidenta em trazer médicos de fora do país. Reportagem ainda hoje. A polícia deteve na rodovia Castelo Branco, em Itu, 2 menores de idade que são suspeitas por tráfico internacional de armas. As garotas estavam em um ônibus que vinha do Paraná com destino a São Paulo. De lá, iriam para o Rio de Janeiro. A polícia localizou 3 pistolas 9mm, 2 delas fabricadas no Brasil e uma em Israel, além de 2.000 munições. Os armamentos de uso restrito do Exército estavam nas calças de 2 menores de idade do Rio de Janeiro. Durante a revista de passageiros, os policiais estranharam o nervosismo das 2 garotas. As jovens de 16 e 17 anos contaram à polícia que foram aliciadas por este homem de 39 anos. Ele fazia a mesma viagem e negou o crime. Elas contam que foram até Foz do Iguaçu e foram assediadas por um homem para que fossem até o Paraguai e adquirissem essas armas, passassem pela fronteira e levassem até o Rio de Janeiro. E que por esse serviço iam ganhar $6.000 cada uma delas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Itu. As 2 menores foram encaminhadas para a Fundação Casa e o homem liberado por falta de provas. E o envolvimento de menores em crime, o Noticidade, infelizmente, mostra cada vez mais. Em um dos casos, em Jundiaí, o suspeito tem 12 anos. A criança de 12 anos foi apreendida suspeita por tráfico de drogas no Jardim Tarumã. Segundo a Guarda Municipal, ela estava em uma praça do bairro com porções de cocaína, maconha, haxixe, além de dinheiro. O menor foi liberado. Em Sorocaba, entre os 5 detidos, também por tráfico de drogas, um adolescente de 17 anos. Com um grupo que estava no Jardim Itapemirim, a polícia encontrou porções de cocaína, ampolas vazias, produtos eletrônicos que seriam resultado da venda de drogas, além de dinheiro. O adolescente foi liberado e os maiores permanecem à disposição da justiça. E ainda em Sorocaba, outro caso envolvendo crime cometido por adolescentes. 3 garotos de 14, 15 e 16 anos roubaram um supermercado no bairro Brigadeiro Tobias. Com eles, além do dinheiro roubado do comércio, a polícia encontrou a arma utilizada no crime. Os 3 seguem à disposição da justiça. E outro crime envolvendo menor foi desvendado desta vez em Tatuí. Um adolescente de 17 anos e um homem foram detidos suspeitos de terem atirado em uma mulher durante uma tentativa de latrocínio na última quarta-feira. De acordo com a Guarda Municipal, o menor foi apreendido quando fazia as malas para ir ao Paraná. Segundo a polícia, as imagens de monitoramento mostram que o disparo teria sido acidental. 3 homens participaram do assalto. O tiro atingiu o tórax de uma funcionária que passou por cirurgia na Santa Casa de Tatuí e passa bem. Quando a gente vê menor envolvido no crime, surgem justificativas pela falta de estrutura familiar. Mas qual justificativa vamos dar para as vítimas desses menores? Se a defesa dos direitos humanos fosse na prática atuante, em muitos casos, essas crianças infratoras seriam adotadas pelos defensores e não entregues à Fundação Casa, que hoje, pelo que vemos, não recupera. Agora a pergunta é outra. E os direitos humanos de não ser agredido, surpreendido por esses delinquentes que voltam para as ruas? E só para lembrar,
Várias prefeituras da nossa região oferecem cursos de graça com remuneração para reverter o futuro deles. Mas muitas vagas não são preenchidas. Isso depende da própria vontade. Agenda na região, o governador do estado de São Paulo esteve em Tatuí, Capela do Alto. Em Tatuí, o governador deu início a obras de melhorias em um trecho de 15 quilômetros da SP-141, a rodovia Mário Batista. É uma rodovia de grande movimento, ligando Tatuí até Cesário Lange, e ela será recapeada, terá acostamentos, 7 passarelas, enfim, obras de segurança. Começa hoje, deve ficar pronta em 10 meses. As obras custarão 21 milhões de reais. O prefeito de Tatuí, Manuel Correia, aproveitou a oportunidade para pedir a duplicação do mesmo trecho e solicitar investimentos na saúde. Que o senhor não meça esforços de nos instalar uma UTI neonatal de 8 leitos. Já verifiquei, temos espaço físico, temos condições. O governador entregou ainda as obras de pavimentação e restauração em um trecho de 24 quilômetros da SP-129, a rodovia Gladys Bernardes Minhoto, que liga Tatuí a Itapetininga. Essa obra teve início em dezembro de 2011 e custou 24 milhões de reais. De Tatuí, Alckmin seguiu para a Capela do Alto, onde entregou veículos de coleta de lixo para a prefeitura e inaugurou um trecho duplicado de 10 quilômetros da rodovia Raposo Tavares, entre a cidade e Araçoiaba da Serra. O trecho com retornos e alças de acesso foi aberto aos motoristas no início da tarde. Já a duplicação até Itapetininga tem previsão de entrega até junho de 2014. De acordo com o governador, todas essas obras de melhorias não irão afetar o bolso do motorista. Toda a duplicação da Raposo Tavares é paga pelo concessionário, tem um centavo de dinheiro público. Onde não é concessão, que é DR, não tem nenhum pedágio e nem terá. Ainda falando em estradas, durante entrevista ao vivo ao Manchetes Noticidade, Alckmin comentou os problemas apontados por motoristas pela falta de sinalização em rodovias que passam por obras. Dizer que está aqui conosco, aqui no estúdio, o Dr. Clodoaldo Pelicione, que é o superintendente do DR, e ele já vai verificar imediatamente essa questão da sinalização por parte das construtoras, as medidas de segurança. Outro assunto discutido foi o investimento na polícia, pois neste ano já ocorreram paralisações da categoria. Nós estamos com os canais totalmente abertos. O Dr. Fernando Grella está conversando com o sindicato, com a associação, já recebeu. Nós estamos sim avaliando, nós reconhecemos a carreira de delegado como carreira jurídica, já demos aumento no nosso período superior à inflação, incorporamos o ALI, que é o adicional de local de exercício, acabamos com o delegado de 4ª classe, já começa com 3ª classe. Após a entrevista ao Manchetes da Cidade que ele participou durante a tarde, eu conversei com o governador sobre um assunto de extrema importância que com frequência mostramos aqui: saúde pública. Ele tenta nos dar uma aula para explicar onde está o problema para a má administração da verba destinada à saúde. É fácil do telespectador entender. 3 pessoas, 3 sócios, vão fazer uma casa. Cada um dá R$1.000 por mês. Aí o mais rico chega e fala: não vou dar mais 1.000, vou dar 900. Os outros 2 dividem. Depois ele fala: não vou dar 900, eu vou dar 800. O Estado e o município tornam a dividir. Uma hora a casa cai. Então o problema é no país inteiro e é muito grave, porque a medicina ficou cara, a população está mais velha e os recursos diminuíram, a conta não fecha. Então é uma crise de financiamento que precisa ser equacionada. Os impostos aumentam, eles pagam e são cobrados por isso, mas a população precisa desse atendimento, é gente morrendo. É isso aí. E é no país inteiro. São Paulo, nós inclusive atendemos os outros estados. A gente tem imagens da Santa Casa com os corredores lotados. É uma bola de neve. Começa com médicos que hoje a gente percebe que não estão tão envolvidos com o trabalho porque reclamam de investimento. Aí a enfermeira reclama de investimento. O paciente paga por uma situação que não pode ficar. Como é que o senhor vê essa questão? Não é só problema de gestão. É o fato de que dá prejuízo. Você faz um atendimento e recebe a metade. Se faz outro atendimento, recebe a metade. Então, o governo do Estado, nós temos procurado ajudar.
Mas nós temos também uma rede de quase 80 hospitais. O fato é, Simone, que nós temos uma boa notícia. A mortalidade infantil despencou. Era 140 no Brasil, hoje é 20, São Paulo é 11. É difícil uma criança morrer. A expectativa de vida aumentou. As pessoas viviam no Brasil em 1940, 43 anos. Hoje vivem em São Paulo 75. Quem passa de 30 vai para mais de 80 e está subindo. Esse é o lado bom. A medicina avançou. O problema é financiamento, né? Em relação à vinda de médicos estrangeiros para o Brasil? Eu acho que não vai resolver. Quanto mais médico, melhor. Mas esse não é o problema. O problema é a tabela do SUS. Quer dizer, enquanto não corrigir a tabela do SUS, não vai resolver essa questão. Enquanto conversávamos com o governador, o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzi, estava presente e sobre a Santa Casa comentou que a partir de agora está com um contrato chamado contratualização. Isto significa que haverá um repasse adicional de R$ 550 mil perante a comprovação de serviços prestados. Mas ele revela que a administração da Santa Casa está falha. Até agora nós não conseguimos ainda que nos apresentassem a comprovação de todas as ações que eles afirmam terem sido feitas. Estamos aguardando para que possamos fazer o pagamento da totalidade do valor contratualizado. A única ação que a gente percebe vindo da população são os corredores lotados. Corredores lotados tem também uma outra razão. Nós estamos aí resolvendo também, em parte, esse problema. Nós temos uma unidade pré-hospitalar na Zona Norte, temos uma unidade pré-hospitalar na Zona Oeste e falta exatamente na Zona Leste da cidade. Nós vamos desafogar aquela concentração de gente que vai até a Santa Casa e não é caso de internação, não é caso de pronto-socorro. E o assunto ainda é saúde. Durante a tarde, recebemos ligações de pacientes que aguardavam consulta no pronto atendimento da Zona Oeste de Sorocaba. E o descaso por lá vem por parte dos médicos. Olha que absurdo. Um choro causado pela dor, angústia e nervosismo. Dona Edna tem osteoporose. Ela chegou a desmaiar no pronto atendimento da Zona Oeste. Mesmo assim, demorou mais de 3 horas para ser atendida. Quando a dor ataca, fica muito forte, daí eu não aguento. Já a Dona Maria Aparecida sequer foi atendida em 5 horas de espera. Tá um abismo, tá demais, tá pouca vergonha, sabia? Depois de aguardar por mais de 4 horas e meia, seu Antônio desistiu. Vai levar a filha, que está com dor de cabeça e náuseas, a uma consulta particular. Agora eu tenho que deixar de pagar algumas contas para pagar no hospital particular para ela. Ela precisa ser atendida. E como se não bastasse essa demora por atendimento, quando finalmente um médico apareceu por aqui, de acordo com pacientes, ele se irritou, insultou quem aguardava por consultas e foi embora sem atender ninguém. O médico simplesmente chamou algumas fichas super baixas, a gente foi pedir para ele repetir os nomes, e ele saiu da sala falando que não ia atender, me mostrou um gesto obsceno e me mandou tomar naquele lugarzinho. Para a paciente, as coisas poderiam ser diferentes se houvesse educação por parte dos médicos. Se o médico, que é o médico, tá ganhando para estar aqui e não tá gostando, imagine a gente. O prefeito de Sorocaba assume que os funcionários da saúde deveriam tratar os pacientes de maneira mais humana. A humanização está ligada à possibilidade de você contratar pessoas habilitadas, capazes e com essa consciência de que é preciso tratar com humanidade o próximo que vai em busca de socorro, mas é preciso de ter atenção, precisam ter esse carinho. Humanização é o mínimo. E quanto à atitude absurda do médico no PA, entramos em contato com a prefeitura, que nos informou que a Secretaria da Saúde de Sorocaba informou que está apurando o caso. E se for mesmo confirmado, irá tomar todas as providências que vão, desde a advertência a outras mais rígidas, conforme o Estatuto do Servidor Público Municipal. Um feto de aproximadamente 8 meses foi encontrado no bairro do Colégio, em Ibiúna. De acordo com a polícia, a ocorrência está sendo apresentada neste momento na delegacia. Quem passou hoje pelo centro de Sorocaba pôde conferir o caminhão do impostômetro, com um painel que informa quantos brasileiros pagam em tributos para a União, estados e município.
A ação tem como objetivo conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e lembra que o consumidor já pode visualizar nas notas fiscais o valor dos impostos embutidos nos produtos e serviços que consomem. Além de mostrar o total pago, o caminhão do impostômetro antecede a virada do trilhão, que deve ser na próxima terça-feira, e faz parte do movimento das associações comerciais que acompanha a questão tributária por meio de iniciativas e campanhas. Entre elas, a lei de olho no imposto. Ainda falando em impostos, a deputada estadual Maria Lúcia Amari faz recolhimento de assinaturas para tentar reduzir os tributos embutidos nos medicamentos. Nós instalamos uma frente parlamentar em São Paulo, também tem uma ocorrendo em Brasília, exatamente com o foco de redução da carga tributária sobre os medicamentos, né? Nós temos uma carga tributária excessiva, o país que tem a maior carga tributária do mundo é o Brasil. Então, o que nós estamos trabalhando é porque a saúde é direito de todos, mas para ter acesso ao medicamento nós precisamos reduzir essa carga. Então, esse trabalho aqui no estado de São Paulo que nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa, exatamente para que nós possamos reduzir essa carga tributária para que garanta o acesso do medicamento à população. O veado que caiu em uma casa no bairro Paula Mendes, em Piedade, morreu no fim da tarde no zoológico de Sorocaba. De acordo com a polícia, o bairro fica próximo a um matagal e o animal teria caído de uma altura de aproximadamente 25 metros. A partir de domingo, a região do DDD 15 passa a contar com 9º dígito nos números de celular. Todos os contatos de Dona Silene estão na agenda do celular. Se ela perder o aparelho, vai ter um problemão. Eu me apavoro. Sou totalmente dependente dele. Hoje, quando a senhora quer ligar para alguém, a senhora vê pelo nome? Pelo nome. A gerente administrativa faz parte dos milhões de proprietários de linhas de celulares da região de Sorocaba, que vão ter que se adaptar à mudança. A partir de domingo, 25 de agosto, todos os celulares de códigos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, os prefixos serão acrescidos do 9, ou seja, os números passam a ter 9 dígitos ao invés de 8. Os usuários já foram avisados com mensagens de texto como esta ou pela fatura. Uma operadora, inclusive, criou um aplicativo para smartphones. Automaticamente, ele aceitando os termos de serviços, ele vai sincronizar a agenda de A a Z com o 9º dígito na frente. O aumento da venda de linhas obrigou a Agência Nacional de Telecomunicações a tomar essa atitude. A Anatel informou que a mudança deve acontecer em todo o país até o final de 2016. A implementação do dígito aqui na região de Sorocaba vai aumentar de 38 milhões para 90 milhões a capacidade de números de telefones celulares. O papel da Agência Nacional de Telecomunicações é justamente prever esse tipo de situação. Outras alternativas foram pensadas, como acrescentar na frente do dígito que você usa para fazer a ligação, do DDD, acrescentar um novo DDD. Só que com isso mudaria o hábito das pessoas. Traria uma solução a curto prazo, porém mudaria o hábito. E como as pessoas já passaram por experiências anteriores em alterar os números, acrescentar novos dígitos até na telefonia fixa, a gente já passou por isso, então uma forma de acontecer essa implementação de forma mais suave, com menos impacto para a população e resolver o problema da numeração. A gente fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil, amanhã te espero no programa Acesso às 7h15 da noite. Até lá!